Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso quadro Café com Diabetes. Mais um episódio onde eu vou responder as dúvidas de vocês sobre o controle glicêmico e a gente vai ter aquela troca, aquele papo mais informal, sempre com o intuito de ajudar toda a nossa comunidade de diabéticos, ok? Antes de iniciarmos, eu tenho dois recadinhos importantes para te dar. Primeira coisa que eu te peço é para você se inscrever nesse canal, porque quando você se inscreve nesse canal, você contribui para o algoritmo, me ajuda a crescer o perfil. Isso me estimula para produzir mais conteúdo, mais vídeos, mais ajuda, enfim, todo mundo se beneficia. Então, é só você se inscrever, não custa nada. O link do meu Instagram e dos grupos de conteúdo também estão aqui na descrição. O segundo recado que eu quero te dar é que nós vamos abrir a segunda turma da história do nosso programa para emagrecimento para diabéticos. É um programa que vai ter a minha presença juntamente com a nutricionista Mariana. A primeira turma foi lá em janeiro, a gente conseguiu colher resultados incríveis. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Mas o objetivo desse grupo é você ter um contato mais próximo comigo e com a Nutri Mariana. Então são encontros ao vivo. A gente vai passar todo o conteúdo durante 4 semanas ao vivo. Mas o foco é realmente em quem tem problemas glicêmicos e também tem sobrepeso ou obesidade. Por quê? Quem tem diabetes costuma ter resistência insulínica. E resistência insulínica, insulina alta, está muito ligado com você acumular gordura também. Então o que eu mais vejo são pessoas com bastante peso para perder. E ao você eliminar esses quilos extras, você possibilita um melhor controle glicêmico. Você baixa a resistência, diminui níveis de insulina, melhora a absorção, tolerância à glicose. Então, uma coisa leva a outra. Fora que se você está acima do peso, você costuma estar inflamado também. Se você está inflamado, aí você puxa gatilhos também que acabam contribuindo com o pior controle da sua glicemia. Esse grupo vai abrir as inscrições dia 1º de setembro, que é num domingo, mas eu já estou antecipando que a gente vai abrir a segunda turma esse ano, agora em setembro, vai até o final de setembro. Então vamos começar atendendo vocês, respondendo dúvidas. E a primeira é do Edno Fernandes, que está falando assim: gosto de chimarrão. Dúvida: existe benefícios para o seu consumo por diabéticos? Legal. Bom, primeira coisa é o seguinte: chimarrão é algo extremamente cultural e é mais presente no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Uruguai, Argentina, então é mais da região sul. Embora eu saiba que no Rio de Janeiro também algumas pessoas gostam de consumir. E a erva mate, na verdade, ela tem benefício sim, porque ela tem polifenóis ali que são interessantes para baixar o estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele acaba inflamando o corpo e liberando mais glicose também. Então, qualquer evento que cause um certo estresse no seu organismo, ele não só vai piorar a sua glicemia, como vai atacar os nervos, dano nos nervos e circulação. Então, sim, os polifenóis, eles podem te ajudar, tem esse benefício indireto para diabéticos, só que eu não abusaria muito do chimarrão, porque tem bastante cafeína também. E normalmente quem consome chimarrão não consome apenas uma cuia de chimarrão. Passa a manhã inteira consumindo chimarrão. Aí eu vejo que é um problema. Porque também você vai ter que eliminar esse líquido do chimarrão. Você acaba urinando bastante, com bastante frequência. Quando você urina com bastante frequência, você tende a eliminar eletrólitos, minerais, vitaminas. E aí a pessoa elimina e não repõe. Muitas vezes ela tem uma alimentação pobre, deficiente nutricional. Não come tantos vegetais, saladas, e aí você acaba jogando tudo fora. Então toma cuidado. Por exemplo, eu estou tomando meu cafezinho aqui. Café também é diurético, também faz com que você elimine. Mas o café é uma xícarazinha de café, né? Vai mais ou menos até aqui. O chimarrão, você toma uma, duas, três, quatro, cinco cuias. Você vai lá ler seu jornal de manhã, você assiste um pouco de TV, um telejornal, faz parte de um hábito, de uma rotina matinal. Então acho que você tem que saber separar. E principalmente aqui no sul do Brasil, o pessoal gosta de tomar bastante. Quem gosta de tomar chimarrão, toma bastante. Se você conseguir se controlar, eu não vejo maiores problemas. Só que você tem que lembrar que a cafeína também, ela vai aumentar um pouco do seu cortisol. Então, o que que eu faria se você quiser tomar um chimarrão? Acorda, espera pelo menos 30 minutinhos, de 30 a 60 minutos, para você reduzir o cortisol e aí você se expõe à cafeína. Isso serve tanto para café preto, quanto para chimarrão, quanto para chá. Combinado? Vamos à segunda pergunta da Juliana Nardelli. Gostaria que falasse sobre a relação do emocional com a glicemia. Como se afetam? Bom, qualquer evento emocional, de carga emocional, ele vai sim influenciar na sua glicemia. E na grande maioria das vezes é para o pior, né? Digamos assim. Então, qualquer evento de ansiedade, de raiva, de estresse, ele vai gerar o quê? Um pico de cortisol e um pico de adrenalina, dependendo da situação que você tá. Por exemplo, um assalto. Você passa por uma situação que, não sei, um assalto a banco. Isso tem uma carga emocional muito grande.
tem adrenalina, tem medo, tem uma confusão, uma montanha-russa de emoções acontecendo. Isso vai gerar picos de hormônios e esses hormônios vão sim aumentar a glicemia. Então, acho que você tem que separar bem as coisas aqui. Esse evento hormonal, ele é isolado? É algo que aconteceu uma vez ou outra? Ou você está com um estado emocional não tão legal assim? Ansiedade contínua, estresse contínuo, enfim, isso você tem que avaliar também. Inclusive, dando um pouquinho de spoiler para vocês, a gente está com um novo suplemento que ainda não estamos vendendo, que é o Super Nervo, ok? Isso aqui não está à venda ainda, mas eu estou adiantando para vocês porque o super nervo ele vai trabalhar bastante no estresse oxidativo. Então ele tem ativos que eu não vou revelar quais são, mas tem ativos adaptógenos aqui dentro do super nervo. O que que é isso? Quando você tem um pico de cortisol, isso é ruim para sua glicemia, aumenta a glicose, gera mais glicose. Você tem que ter o cortisol na medida certa, nem muito, nem menos. Um adaptógeno, ele vai pegar o seu cortisol e vai reduzir se tiver de mais ou vai aumentar se tiver de menos. Então, tem um ativo aqui muito legal que trabalha justamente no estresse oxidativo. E aí, quem sabe você consegue manejar, controlar melhor esses eventos emocionais. Mas sim, a gente não pode fechar os olhos e pensar que não afeta a glicemia, porque afeta. Você estando ansioso, estando estressado, naturalmente também isso interfere no seu sono, você dorme pior, o seu sono é de pior qualidade, isso respinga na manhã seguinte, numa glicemia pior no próximo dia, gerando mais resistência insulínica, e aí você já começa o seu dia com o pé esquerdo. Então, sim, a relação é direta, e se você conseguir procurar um profissional para te ajudar, para te auxiliar, nesse sentido, é fantástico. Eu não sou muito adepto ao uso de medicação, porque eu tenho amigos que são extremamente ansiosos, vivem tomando medicação tarja preta. Estou falando aqui de Venvance, Rivotril, medicações pesadas, tarja preta mesmo, e mesmo assim tem dificuldades de controlar o emocional. Então, assim, é um assunto bem delicado e que você precisa a todo momento procurar ajuda, mas eu não colocaria toda a minha esperança em algo de farmácia. Até porque você tem que entender, esses medicamentos são caros. Se você continua comprando eles, é o que eles mais querem. Faz sentido você melhorar da sua ansiedade? Não, porque você deixa de comprar os medicamentos dele. Então, eu tenho, enfim, sou um pouco cético, eu tenho o pé um pouco atrás com esse tipo de tratamento, embora eu sei que tenha a sua eficácia, tenha o seu direcionamento, mas eu acho que cada caso é um caso. Bom, a próxima pergunta é da resposta do equilíbrio. Acho que é isso. Se eu não comer nenhum carboidrato, devo tomar insulina? Essa pergunta está direcionada para quem tem diabetes tipo 1, imagino eu. Se não tiver, me corrija, por favor. Mas é o seguinte, vamos separar em três aqui. Nós temos três macronutrientes de densidade nutricional. São quais? Carboidratos, gorduras, proteínas. Certo? Pensa comigo, se você não consome carboidratos, o que que resta? Gorduras e proteínas. Todos esses três vão liberar um pouquinho de glicose. Uns mais, como os carboidratos, outros menos, como a gordura, e outros de forma mais intermediária, como a proteína. Então, se você faz uma alimentação zero carbo, nada de carboidrato, e você não produz insulina, você precisa entender que essa proteína que você está consumindo, essa gordura, lá na frente vão aumentar a sua glicemia. O carboidrato ele é rapidamente metabolizado, ele rapidamente vira açúcar. Então, questão de minutos, a sua glicemia já está subindo. Agora, a proteína, principalmente se você vai num churrasco onde tem gordura e proteína, aquele alimento demora mais para ter sua digestão. Então, ele vai acabar subindo sua glicemia 5, 6 horas depois. Por isso que quem vai no churrasco à noite costuma ver a glicemia alta, se estiver utilizando o Freestyle Libre, às 3, 4, 5 da manhã, ela sobe bem depois. Então, assim, você tem que usar insulina, mas uma insulina diferente. Por exemplo, aqui eu tô com duas insulinas na minha mão. Parecem idênticas, mas não são. Essa insulina aqui da tampa verde é uma insulina ultra lenta, que se usa uma vez apenas ao dia, porque ela tem ação de 24 horas. Então, ela vai dar microdosagens no dia a dia de insulina. Essa aqui é ultra rápida, elas são lados opostos, polos opostos. Essa aqui ela começa a fazer efeito em 15 minutos e vai até 2, 3 horas de duração. Tá, vamos pensar no seguinte: se essa insulina ela tem pico em 10, 15 minutos e tem até 2, 3 horas de duração, se você come, por exemplo, só carnes, só proteína, só gordura, essa insulina vai te deixar com hipoglicemia, porque ela não vai cobrir esses eventos. Então você precisa de uma insulina mais lenta que essa, mas mais rápida que essa aqui. E eu sugiro que seja a insulina regular, tá? Insulina Novolin regular, porque ela começa a fazer ação em 40, 50 minutos e ela dura ali 4, 5 horas. Ela costuma cobrir melhor esses eventos vindo da proteína. É o que eu faço, é o que outras pessoas, principalmente nos Estados Unidos, também fazem.
E eu sugiro que você, ao menos, converse com o seu médico para ver a viabilidade de testar no seu dia a dia. Isso se você faz uma alimentação zero carboidrato. Próxima pergunta é da Monte Virgínia. O café Bajo com chocolate e caramelo não tem açúcar? Bom, interessante, eu vou responder aqui porque talvez seja dúvida de mais pessoas. Pessoal, o café da Bajo, que eu consumo aqui em casa, é uma marca italiana de café especial e eles têm cafés aromatizados, não saborizados, não tem sabor. Então tem um café aqui de caramelo, que esse aqui eu costumo consumir bastante, inclusive acho que é um dos meus favoritos. Tem o café chocolate com menta. Isso aqui eu não acho no meu mercado, é só na internet que eu consegui achar esse chocolate com menta, incrível. Temos o chocolate com avelã, lembra até um Nutella. E esse aqui é com chocolate trufado, ok? O que acontece? Esses cafés, eles exploram bastante o sensorial, mas eles têm aromatizantes. Então, o cheiro e também um pouco do gosto, eu não sei como, parece que entra um pouco no café, mas não tem nada de açúcar. E eu não sei exatamente como eles fazem esse processo, mas eles me falaram, me confirmaram que não tem saborizante, não tem aditivos, é só aromatizantes. Mas quando você abre, você sente aquele perfume e parece que tem açúcar incluído, mas não, tem nada de açúcar. Todos esses cafés, inclusive, não vão nem tirar do jejum, porque é apenas café, só que ele tem um glamour maior. E eu recomendo que você ao menos prove. Eu já consumo café da Bajo há 2 anos aqui em casa. E agora eles são meus parceiros. Eu fui atrás dessa parceria para vocês, já que muitas pessoas aqui me vinham consumindo no Instagram. Klaus, como é que eu faço? Consegui um cupom para vocês. Então é o seguinte, aqui na descrição do vídeo embaixo aqui, o último link, vai ter um link de desconto em todo o site deles, com 14% de desconto. O link já está com o cupom ativo, com o meu cupom ativo. Então, se você for botar o nome Desbajo no Google e comprar por lá, não tem esse desconto. Tem que ser com o link aqui embaixo, tá bom? Aí você vai lá e procura esses cafés aromatizados. Tem várias opções. Esse aqui é um café paulistano, inclusive. Mas isso aqui não é café expresso, tá? Se você gosta daquele café expresso, que não é expresso, aqui é para ser um café filtrado. Você vai lá, esquenta a água, e aí você pode fazer tanto na chaleira, assim, com um filtro, ou no AeroPress, como eu faço, prensa francesa, aí tem vários métodos de café, tá? Então, link com desconto aqui embaixo, aproveita lá. Próxima pergunta é do JCMC.07. Estou com diabetes tipo 2 e emagreci muito. Como faço para subir mais de peso? Me ajuda, por favor. Legal. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Dr. Bikman, Benjamin Bikman, que é um médico americano que estuda somente resistência insulínica. E ele comenta que é o seguinte, segundo ele, né? E também faz muito sentido. Quando você não tem a presença de insulina, você tem dificuldade de mexer com a insulina, lidar com a insulina, você naturalmente coloca menos glicose para dentro da célula, concorda comigo? Você tem resistência insulínica, tem excesso de insulina ali acontecendo, mas não entra na célula. Ok. Quando isso acontece, não é só a glicose que não entra nas células, os nutrientes também. Então, quem tem bastante resistência insulínica tende a ter maior dificuldade de absorver esses nutrientes. Com isso, as células ficam famintas e você perde peso. Por quê? Como o corpo não consegue usar a glicose de forma fisiológica, pegar aquela glicose, transformar em energia para você sobreviver, o que ele usa? Músculos. Então, tem um tipo de diabético, a gente fala daquele diabético que está com sobrepeso, que tem obesidade, que está com muita resistência insulínica, mas tem o outro lado das pessoas que, em vez de engordarem, emagrecem demais. Isso aconteceu exatamente comigo. Eu, quando tive o diagnóstico de diabetes tipo 1, aos 10 anos de idade, eu tinha 48 quilos. Eu fui para 40 ou 38, agora não lembro exatamente quanto é que foi, mas eu perdi cerca de 10, 20% do meu peso corporal. Por quê? Porque eu catabolizei. Eu perdi músculo. Eu usei músculo como fonte de energia. Por quê? Porque a minha glicemia estava 500, estava 600, estava 700, não sei lá quanto é que estava. Quando eu fui internado, estava 600. Mas, entende onde eu quero chegar? O corpo estava se queimando por dentro, colapsando. Então, para você voltar com o seu peso, você precisa, primeira coisa, voltar a ir à academia, né? Tem um processo de quebra de fibra muscular para você crescer a massa magra novamente, com ingestão de proteínas em paralelo, mas ao mesmo tempo, a sua prioridade aqui deve ser melhorar a sua glicemia. Você melhorando a sua glicemia, você melhorando os níveis de resistência insulínica, você vai possibilitar com que mais glicose entre nas células e mais nutrientes também. Então, você melhorando a sua glicemia, resistência insulínica, você tende a melhorar esse quadro. Então, assim, eu sei que uma pessoa mais idosa, ela tem mais dificuldade de construir massa magra agora, porque tendencialmente jovens
tem mais facilidade, mas isso não é desculpa, você tem que ao menos se expor ao exercício. Então vai lá, faça o exercício de forma corriqueira, ajuste a alimentação, suplemente, durma bem, faça exames, faça o teste glicêmico, fique por dentro do que está acontecendo. Mas não tem como você cobrar que o seu peso volte ao que era antes se você não arruma a sua glicemia, se você não sabe o que está acontecendo nos seus exames, se você não pratica exercício físico, se não ajuda a alimentação, se não suplementa. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Meu café já esfriou de novo, né? Só falo, 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 mas pô, assim não dá. E bom, aqui embaixo então tem o link do meu Instagram, link dos grupos de conteúdo e link do Café Básico, caso você queira adquirir com desconto. Só lembre-se que dia 1º de setembro a gente vai abrir o grupo de emagrecimento, onde você pode conversar diretamente comigo olho no olho, tá bom? Dito isso, abraço, boas glicemias.